Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Prevê. Se ele for candidato a prefeito, ele falou um boa tarde mais bonito que o seu. É um boa tarde que convence mais que o meu. E por falar nisso, vamos começar por aí. O Arildo já falou para mim que se o PSDB abrir brecha, que eu acho um absurdo o PSDB com um deputado estadual num governo que fatura tudo no estado de São Paulo, até agora não consegue fazer prefeito e nem deputado federal, né? É uma boa pergunta. Mas por que será, né? Por que será? Que coisa sinistra é isso? E o Arildo, para mim, ele já confidenciou, não sei se ele quer desmentir agora. Se o partido realmente me indicar, E o Arildo é um menino preparado para isso, não é, Paulinho? A demanda dele lá na Câmara tem mostrado que ele tem potencial. Potencial. E você? Não, eu não tenho. Não, potencial Eu sou sei que você tem. um ser Eu tô legislativo. falando, que o seu partido, por enquanto, ainda não tem a envergadura. Não tem. Está começando agora a criar musculatura. Está chegando aí o PPS, né? Está chegando A Marta. a Marta Suplicy. A Marta Você é vai um ser reforço. coleguinha da Marta agora, pelo jeito. Pois é. Vamos ter que rever algumas teorias de vida aí. ela tem um cacifo político, né, que vem, de alguma forma, acrescentar ao PSB um novo perfil. Realmente ela tem. E o que eu falei foi besteira ou se realmente você é um prefeitável? Não estou me lançando a isso, mas se realmente o partido achar, você encara isso ou é muito sacrifício, Arildo? Não, professor, eu acho, é claro que a Prefeitura de Bauru, principalmente pelos desafios que se apresentarão a partir de 2017, é de uma responsabilidade muito grande. Mas eu decidi fazer política em minha vida. Eu era bombeiro, acabei largando a profissão, a minha carreira dentro do Corpo de Bombeiros por causa da política, em poder representar a sociedade dentro do Parlamento Municipal. Como advogado também, as minhas ações dentro da advocacia estão muito restrita por causa da vereança. Então eu decidi fazer política em minha vida, algo que eu gosto, e nós não vamos nos furtar de nenhuma responsabilidade. O que me cabe é me preparar para que, caso ocorra um novo desafio, a gente esteja pronto. Vejo que o PSDB ele precisa realmente ser um partido, pelo tamanho dele, na próxima eleição municipal, um partido que venha a apresentar uma proposta de governo para a cidade, um planejamento para a cidade, algo que a gente tem discutido muito na Câmara Municipal. Falta um projeto para a cidade, né? E nós, de forma alguma, vamos nos furtar de um chamamento. Agora, eu sou candidato, neste momento, à reeleição a vereador, né? E o que eu tenho dito dentro do partido, nós temos que discutir, antes de nomes, nós temos que discutir uma plataforma de governo, uma proposta para a cidade, um plano de governo para o município de Bauru. Depois a gente verifica o nome mais viável para nos representar. Só pelo cumprimento da resposta, Falou como fala, candidato. o cara é candidato. Concordo. Só perguntei se ele era candidato ou não. Ele falou, não, quem sabe? Preparou bem Aí, o terreno. Cara, você viu? Sabe o que eu Se é para o bem do povo e a felicidade geral da nação. Um dia o senhor disse que eu teria perfil para ser professor, então ser prolixo é inerente à atividade pedagógica. Mas por mais que você seja prolixo, igual o Tugan Gerami não tem. Esse é o maior prolixo. O Tidei, quando era político, também. Agora, depois que ele deixou de ser político, agora é gostoso entrevistar o Tidei. Ele responde. Antes ele dava o Tuga, se eu bobeasse, eu fazia uma pergunta e acabava o programa. Além de professor, ele é psicólogo, né? Então, fica mais ainda. Bom, a CETESB negou a construção. E agora, o que vocês acharam? Foi bobeada da prefeitura? Foi falta de planejamento? O que vocês acharam do que aconteceu? E Bauru está aí, vai ter que locar um outro aterro, mais dinheiro do contribuinte. Como é que vocês veem isso?
esse assunto é um assunto que vem como demanda na Câmara desde 2011. E lá já se vislumbrava o que estava acontecendo. Passado 4 anos, o resultado final é muito pobre, do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista de preservar as finanças da Prefeitura e principalmente de ter uma resposta, um projeto político, conforme foi dito aí, em relação ao lixo da cidade. O aterro tem as suas imperfeições, mas é um bom aterro, ele é bem administrado, mas sabia-se que a sua vida estava comprometida e que se encerraria esse ano. O que levou a Prefeitura a ter a postura que teve em relação a essa demanda, que culminou com esse Estado em se pagar mais, em se disponibilizar um recurso financeiro que poderia ser aplicado em outras coisas? Foi feita uma audiência pública convocada pela minha comissão lá, né, de meio ambiente, e ficou patente que faltou sim competência em fazer a gestão desse processo. Houve improbidade administrativa? Essa é a pergunta atual da Câmara. Inclusive um vereador, colega nosso lá, tem proposto uma comissão especial de inquérito para responder essa pergunta. Houve eventualmente uma improbidade administrativa, faltou competência ou houve até má intenção em função de influências políticas de terceiros? Então, é a demanda atual da Câmara. Quem que é o colega que está propondo? O Moisés discutiu a questão, né? Não há uma propositura formal. Agora ele prefere compactuar com o capeta do que com o... Eu sou fã do Moisés, adoro o Moisés, mas olha, está na hora de passar a ira dele e ver as coisas do município, porque ele realmente, que veio do prefeito, veio de quem me traiu, entendeu, né? Tá fogo, Moisés, hein? Moisés, pelo amor de Deus. De qualquer forma, ele levantou a questão, né? Não se formalizou nada, mas é uma questão crucial. Houve incompetência? Não houve incompetência? Por que chegamos nesse ponto? Há necessidade, sim, de algumas respostas. A audiência não foi suficiente para isso. Eu acho que o Arildo pode também aí O prefeito foi na audiência? Foi na audiência, foi arguído de forma mais veemente e outros vereadores também acham que faltou competência na questão. E o suficiente para um processo de improbidade administrativa? Essa é a pergunta atual. De qualquer forma, o resultado final é: a Prefeitura vai pagar mais para colocar o seu lixo no aterro particular, muito provavelmente pelas circunstâncias, em Piratininga. É pagamento de dívida de campanha? Essa é a pergunta crucial. Houve um pagamento lá no passado que agora está pagando? Isso é acusação. Então, essa é uma pergunta, né? É o que se corre também nos corredores da Câmara. Não há evidências disso. Então, o que levou esse Estado a acreditar, sim, que o aterro é viável e tudo mais? A CETESB tem comportamento o mais diverso. Às vezes é técnica, às vezes não é técnica. Então, é uma situação muito nebulosa, uma situação complicada, que nós estamos buscando com seriedade enfrentar isso. E tem havido, por parte dos vereadores, um interesse cada vez maior em esclarecer essa questão. Professor, como eu acho que houve falta de planejamento, negligência, irresponsabilidade, e o que nos assusta dentro desse cenário é se toda a ação foi promovida com dolo, com a intenção de inviabilizar o aterro atual, operado por uma empresa pública chamada Indurb, para que a iniciativa privada tomasse a operação desse serviço. E, como eu disse, segunda-feira na Câmara Municipal, segunda-feira passada, para mim não interessa quem está fazendo o serviço. O que me interessa é esse serviço ser feito com qualidade e o menor custo possível ao bolso do contribuinte. É inadmissível, por falta de clareza, nós sairmos de um pagamento de R$ 69,00 o quilo da tonelada do lixo coletado e despejado no aterro sanitário para, na casa de R$ 90,00, sem uma explicação técnica, sem um debate político e dentro dessa inércia que a Prefeitura teve através da Indurb e Secretaria do Meio Ambiente, que desde 2009, após a assinatura do término para o encerramento do aterro sanitário, nada se foi feito ao longo desses quase 4 anos. E aí a gente verifica que a secretária entrando, a nova secretária, a Lázara, em uma semana ela conseguindo, junto à aeronáutica,
o alvará de permissão para a ampliação ou a instalação do aterro, do novo aterro, que é anexo ao atual. Então a gente verifica que existe uma má-fé tremenda por parte da prefeitura que vai gerar prejuízo aos cofres públicos, ao bolso do contribuinte, e que isso está cheirando muito mal. Aliás, lixo cheira mal. E essa ação da prefeitura está cheirando muito mais mal do que o estado de putrefação dos lixos, dos materiais orgânicos que são jogados lá. Tem suspeita de que tem algo podre por trás mesmo? Pela ação da prefeitura, ela precisa vir dar respostas para a sociedade. Não é possível essa inércia durante 4 anos e agora trazer um prejuízo sem um debate franco, político, dizendo o que quer a própria prefeitura, e nós temos um prefeito que é ambientalista, sem dizer para a sociedade o que ela quer fazer. Isso é muito mal, nos cheira mal e nós precisamos de resposta. Por isso que eu disse na segunda-feira, se a comissão de fiscalização, que tem que tomar pé da situação, não fizer nada, ou não tiver competência para fazê-lo pelos instrumentos regimentais que ela possui, nós temos que avançar numa comissão especial de inquérito para aprofundar essa investigação e dar resposta para a sociedade. Se a Câmara não fizer nada, não existe o porquê dela estar operando. Então a Câmara tem o dever de fiscalizar, por isso nós temos que dar a satisfação para a sociedade. E é importante que se diga também que existe uma nova perspectiva legislativa de responsabilização do vereador quando ele se omite a questões que acabam lesando o patrimônio público. Isso é uma realidade nova. A responsabilização do agente público executivo, ela existe, ainda é muito pálida, mas aquela que incide sobre o vereador é nova e é pouco utilizada. Eu participei de uma palestra na segunda-feira, na CIB, e ficou muito claro, o Observatório Social do Brasil é uma entidade que busca corruptos, né? E ficou muito claro que se a Câmara, se o vereador não exerce a sua ação de fiscalização, ele é responsabilizado também por isso. Daí a necessidade de mudar o comportamento e ir atrás dos fatos de uma maneira objetiva. Homem público no Brasil, eu sou a favor de que tenha isso mesmo, viu? Isso. Porque você viu na Inglaterra agora, os negros lá, qualquer cidadão pode entrar nas contas de qualquer deputado na Inglaterra e pedir prestação de conta, entendeu? Você entra, agora tudo é informatizado, entendeu? Você entra lá e vê... É a transparência que falta no Brasil. Totalmente. Eu não digo até ser assim, mas melhorar isso. Realmente tem que responder. É muito cômodo ser homem público no Brasil. E não é... Salários vultuosos e nada em troca. E não é somente, professor, a classe política. Nós precisamos dos 3 poderes. Claro. Magistratura, tenha dúvida. Ministério Público. Corrupção está solta. Ministério Público. Então, a sociedade tem que saber o quanto custa um serviço público. O quanto custa o mandato, o quanto custa uma função pública, porque é ela que paga. Procure sintetizar os dois, porque sempre não vamos ver, vai terminar o programa, nós vamos ver só 2 assuntos. E já tem um montão de perguntas aqui. Aí as perguntas quero que vocês sejam bem rápidos nas respostas. A saúde melhorou, não melhorou com a fundação? Eu estou sabendo que vocês estão dando um cacete na saúde lá também, que Nossa Senhora. Agora você que é médico é o mais indicado para falar. Sou médico e atualmente também estou na Comissão de Saúde da Câmara. Melhorou, mas falta muito. Melhorou do ponto de vista dos plantões de fim de semana, que era uma das expectativas da Fundação, mas a Fundação foi criada com um escopo de ação muito maior do que ela está fazendo. Falta muito, falta um plano municipal de saúde, para a gente poder falar, era esse aqui a meta e não foi atingido. Hoje a gente não tem como fazer esse questionamento porque não existe uma meta definida. Então eu acho sim que a Fundação é um instrumento fundamental, trabalhei por ela, trabalhei pelo perfil dela e acho que ela tem que ser usada na sua plenitude, coisa que ainda não se conseguiu. Uma questão de tempo, eu acredito que vai ser. Mas falta muito ainda interligar a questão da medicina pré-hospitalar, da medicina de urgência e emergência e a medicina hospitalar. E todos os hospitais terem uma alta qualificada. O paciente entrou no sistema, ele tem que ser assistido para o resto da vida. Ele não pode ir voltar e voltar e voltar. Isso é essa reverberação que tem um custo muito alto para todos. Eu também entendo como o Paulo melhorou do aspecto dos plantões. Hoje nós não temos mais as UPAs fechadas, né? Mas falta muito.
nós temos visto o sucateamento do sistema, denúncias constantes de falta de copo, falta disso, falta daquilo, falta de elementos, de materiais básicos para o funcionamento dessas unidades de saúde, tanto as UPAs, que faz urgência e emergência, como também das unidades de atenção básica. Nós temos, se nós formos abrir o debate aqui sobre saúde pública, nós vamos consumir 3, 4 horas. Eu vejo também um outro aspecto. A Fundação é um instrumento importante, facilitador, nós defendemos a criação da Fundação como modelo de gestão, mas nós também precisamos verificar, professor, a que custo a saúde municipal está sendo executada. Nós precisamos mensurar valor, nós precisamos saber quanto que custa uma consulta, quanto que custa um exame, quanto que custa um procedimento. E para isso nós temos parâmetros na iniciativa privada, em cooperativas, em associações que faz saúde privada. Então nós precisamos também mensurar o quanto custa a saúde municipal. Hoje nós gastamos somente para a atenção básica mais de 200 milhões de reais ano. Isso é a prefeitura que gasta, fora aquilo que gasta o Estado com a cobertura hospitalar. Então nós precisamos saber o quanto custa e se nós estamos gastando bem o dinheiro da sociedade na saúde dos nossos munícipes. Essa primeira pergunta aqui do Valdir da Vila Celina, eu vou ler até para vocês ouvirem e para a população ouvir. E acho que só o ato de ler já está a reclamação do e-mail do Valdir, que é muito bem redigido. Ele fala: por que a Indurb não resolve o trânsito da Vila Celina? Alta velocidade, não existe respeito, tudo contramão. E por que a Indurb não coloca um ponto de ônibus no Bosque da Saúde? Porque tem que descer até a Bernardino. Estamos cansados de tanto reclamar e ninguém fazer nada. Vocês ouviram e acho que pode levar. Como vereador, nós vamos levar imediatamente para a Indurb a sua resposta. Mas a crítica é à Indurb. Eu também vou fazer uma crítica à Indurb. Há de se rever o seu processo de comunicação com a comunidade. Você já deveria ter sido atendido na sua reivindicação dentro de um sistema... Não é a primeira vez que ele fala isso aqui na TV Prevê. Dentro de um sistema de comunicação aberto com a comunidade, de uma ouvidoria na Indurb, para que não tenha que ficar reverberando a coisa, sempre se repetindo recorrentemente e não se resolve. Inclusive é uma sugestão que eu vou fazer formalmente. E a sua discussão sobre a Vila Celina será imediatamente, vou pegar o seu e-mail aí, daremos uma resposta imediata para isso. Falta, professor, respeito por parte da administração com o contribuinte. E essa administração ela precisa começar a entender que quem é o patrão é o cidadão. Claro. Quero dar um exemplo desse comportamento que parece padrão dentro da prefeitura, é em relação ao DAI. Houve o vencimento do licenciamento ali da implantação dos interceptores da água comprida, ficou mais de 7 meses licenciado, e a imprensa começou a questionar. E o DAI questionou o porquê que a imprensa estava questionando desse assunto se era inerente à sua atividade. Então, nós estamos entrando num momento muito crítico, de conceito por parte da forma de gerir a coisa pública pela prefeitura e que nós precisamos repensar e dar um pouquinho mais de espaço a ouvir, como Paulo disse, o cidadão e resposta imediata para ele. O Márcio do Jardim América, vamos acelerar as respostas aí, senão é uma judiação, um monte de pergunta entrando, né? Vamos lá. Vereador Lima Júnior perguntou para você. Então, na sua opinião, o prefeito se perdeu no segundo mandato? Qual é a situação real da cidade? E o seu pedido de SEI para a situação do lixo vai ser proposto na Câmara? Olha, a gente verifica, por exemplo, eu particularmente tenho a minha opinião e tenho externado isso na tribuna, então é público, já é público, né? Eu vejo que o prefeito realmente se perdeu até o comando do seu secretariado, né? A dificuldade em gerir a prefeitura nesse segundo mandato é patente, até mesmo fisicamente ao prefeito, ele está apático, abatido, né? Não é um mandato de prosperidade como foi o primeiro mandato de governo dele, e que realmente a gente verifica a dificuldade e ele sentindo muito essa dificuldade. O pedido de SEI nós já
colocamos como possível e necessário para fazer uma investigação. A Câmara está amadurecendo esse assunto, né? E pedido de SEI não é para caçar ninguém. Pedido de SEI é para que a gente possa investigar aquilo que interessa à sociedade, saber o que aconteceu com o serviço público ou com alguma ação governamental. Então nós estamos trabalhando e vamos sempre buscar dar resposta na nossa missão constitucional de fiscalizar Paulinho, a prefeitura. O país sai dessa crise ou não? Tem que sair. Eu não sou adepto da política da presidente Dilma, mas torço por ela, por nós mesmos. Tem que sair. Estamos todos no mesmo barco, exatamente. Né? Conhecendo a realidade de outros países, dá dó de ver que Estado, um país tão grande, com tanto... Como jogamos dinheiro fora nos últimos anos, né? Exatamente. Que loucura, né, Paulo? Repito de novo a questão da corrupção, são 200 bilhões anualmente que saem. Mas não foi só corrupção, política errada, alinhando com Bolívia, Venezuela, Irã, e perdeu o mercado internacional sem discussão. Totalmente, né? Horrível, mas é ideologia, é erro, é incompetência, não importa, tem que acertar agora e tem que sair, e todos nós temos o compromisso de fazer melhor para que o país melhore. Espero que ela acerte. Tem acertado. O Janine na educação é um acerto. O Levi parece que também está indo bem. O Mangabeira, que é uma pessoa extremamente competente, vai ajudar. O Brasil precisa disso, de competência. O Oswaldo Rodrigues Soares, sintetizando a pergunta dele, ele quer saber a opinião de vocês sobre a Guarda Municipal, que Botucatu e outras cidades fizeram. Professor, a Guarda Municipal, primeiramente, é praticamente impossível nós instalarmos nessa dificuldade financeira atual que a Prefeitura está passando, aumentar gasto com folha de pagamento, principalmente porque a gente está batendo quase no teto do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, 54% nós estamos gastando com folha de pagamento, né? E aí nós temos um outro conceito que é a questão de colocar mais uma força de segurança. Nós já temos duas, a Polícia Civil e a Polícia Militar, se realmente isso trará um bom resultado para a comunidade. Nós temos aí a atividade delegada, que eu sou muito entusiasta, porque o custo-benefício para a população ela é interessante. Eu acho que ela é super interessante, ela é muito mais barata. A Prefeitura não tem os vínculos previdenciários, trabalhistas, né, com esses profissionais, porque eles são vinculados ao governo do Estado, né, e nós temos dois serviços em um, tanto para proteger os próprios municipais, a cobrança das posturas municipais, como, por exemplo, o alvará de funcionamento, como também um profissional fardado que é defensor contra o crime em prol do cidadão dentro de um território. Então eu sou super entusiasta da atividade delegada e nós precisamos, no meu entender, ampliá-la. O que você acha, Paulo, da Guarda Eu acho também que essa discussão a respeito da Guarda Municipal ela se deu de uma forma bem aprofundada e culminou com a atividade delegada, que é uma experiência, vai ser revista, vai ser visto os ajustes a serem feitos, mas os resultados agradam para um e desagradam para outro. Tem vereador que acha que tem que mudar, que tem que melhorar. Mas eu estou satisfeito. Acho que nós devemos discutir a segurança de Bauru num outro nível. Fazer a interlocução entre as duas polícias civil e militar, rever processos de segurança noturna na cidade. Nós vamos estar promovendo uma audiência pública para discutir isso. A necessidade de integrar as polícias e a necessidade de um diagnóstico situacional da violência na cidade, que tem aumentado. Há necessidade de ver isso. Não que não esteja bom. Eu acho que comparativamente com outras cidades nós estamos até que muito bem, mas há necessidade de aperfeiçoar continuamente o sistema. É a nossa função fazer isso. Mas que coisa que está a violência no mundo, né? Mas no Brasil, coisa... Eu não sei se vocês viram isso. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Isso. Nós somos o 7º país do mundo em assassinato de mulheres. Mas tem muito mais do que 7 países em guerra no mundo, né? Nós somos o 7º país do mundo em assassinato de mulher. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada
no Brasil. Brasil. Muito triste. É muito triste. Né? A taxa de homicídio geral do Brasil é de estado de guerra. De guerra. Não é de convivência social. E morte de jovens, que morre mais jovem no Brasil do que Exatamente. nos países do Oriente Médio lá que estão em guerra. O que nos motiva a fazer a audiência sobre violência são exatamente esses números, a taxa de homicídio e principalmente o que fazer com a violência em relação à juventude. Tem que resgatar esse segmento da população, porque a taxa de violência é maior no Agora, jovem. e tem uma coisa, né, Paulinho? 80% das mortes de jovem tem droga por trás, né? É por violência e o principal causa é droga. Então, o pano de fundo da audiência é discutir qual a política de enfrentamento de droga. Eu faço parte, pela Câmara Municipal, de uma comissão de discussão sobre droga, que tem a federação, o Estado e o município. Uma reunião em 2 anos. Há de se mudar. O que vocês acharam lá da Indonésia, depois de deixar o traficante, que era um traficante pé de chinelo, né? 11 anos preso e matar o cara ainda? Olha, professor, eu não sou a favor da pena de morte, mas eu verifico que cada um colhe aquilo que planta. A hora que você entra no aeroporto da Indonésia, você tem vários cartazes dizendo: não faça tráfico de entorpecente dentro do meu país, porque se pegar a pena de morte. Os países islâmicos matam mesmo. Agora, quantos jovens, pela droga que esse rapaz levou dentro da Indonésia, morreu de overdose? Quantas famílias ele destruiu? Quantas pessoas hoje estão nas clínicas de recuperação, estão na sarjeta pelo incentivo ao consumo de drogas? Então, é um debate muito amplo que nós não podemos trazer o romance e temos que ver as consequências das ações da sociedade. O senhor acabou de dizer algo sobre os jovens. Será que esse modelo de liberdade que nós vivemos está trazendo benefícios ou mais malefícios à nossa sociedade? Uma liberdade sem precedente, uma liberdade sem regra, uma liberdade e um Estado social que promove tantas benesses sem trazer a responsabilidade. Será que não é a hora de nós revermos um menino de 14 anos não poder trabalhar? Né? Então a lei proíbe que ele não pode trabalhar, só que ao mesmo tempo o Estado não coloca ele numa escola de tempo integral. Ele fica na rua fazendo o quê? E os pais têm que trabalhar para trazer o sustento dentro de casa. Então é um grande debate, é um debate amplo que nós precisamos rever conceitos comportamentais, éticos e de postura do cidadão brasileiro. É verdade. O Davi, ele também faz uma observação para os 2 vereadores, dá para responder rapidamente. Ele disse que ele passou na frente da estação ferroviária e ele foi obrigado a cortar volta devido à quantidade de mendigos na calçada, e além do mau cheiro de urina e outras coisas. Eu gostaria de saber se o prefeito sabe disso, se isso daí é comentado na Câmara, é passado para frente, como é que vocês enxergam isso? Eu acredito, Duda, que a estação de trem ferroviária, a sede é o exemplo acabado, emblemático do que o prefeito faz e fez. Eu fui contra a compra da estação para transferir para lá a prefeitura, o Secretaria de resolveu Educação. só o problema do ferroviário, né? Exatamente. Pegaram a grana, dividiram, exatamente. Que era dívida deles, claro, né? Claro. Mas eu falo assim, eu não fui nem contra a compra na hora, achando que ia dar um destino. Mas já 6 anos, destino nenhum, e a cidade está quebrada. De maneira bem rápida, o principal mote é que a Câmara Municipal ia ser transferido para lá. Obviamente não era o melhor ambiente, mas poderia ser adaptado, claro. Sim, tá certo? Mas uma adaptação meia boca, mas poderia. O que foi feito? A Câmara tinha reservado no seu orçamento um dinheiro para construir uma Câmara nova. Foi devolvido para a Prefeitura para que fizesse parte da compra da estação. E passados tanto tempo, tantos anos, o resultado final são mendigos na porta da estação. Isso mostra a questão do planejamento interno da Prefeitura, isso mostra a competência em fazer com que os prédios próprios sejam utilizados. Eu fiz um ofício ao prefeito pedindo um relatório de todos os prédios próprios da Prefeitura, confrontando com os aluguéis de 280 mil por mês. Não me veio a resposta ainda. De qualquer forma, há necessidade de rever a questão da administração dos prédios próprios e recuperar. Não tem competência, não tem dinheiro para a estação, PPP, parceria público e privada. O que podemos fazer lá? Um centro cultural, uma escola, educação, o que seja. O espaço tem que ser utilizado urgentemente. A estação é a clara demonstração
do interesse privado em detrimento do interesse público. O prefeito Tuga Angelami recusou de comprar aquela estação quando foi prefeito por 3 milhões e 300 mil reais. Existia uma empresa privada que adjudicou no processo trabalhista por valor de 4 milhões e 300 mil reais. O prefeito bancou a oferta, pagou 6 milhões e meio, sem um projeto para aquilo, sem uma destinação para aquilo, sem integrar aquilo com a revitalização do centro da cidade. Então só foi discurso sem planejamento. E essa empresa privada, quem estava trazendo era o Polininho na época, né? Sim. Parece-me que eu não estava na Câmara na época, né? Polininho, então nós temos assim a falta de planejamento, a falta daquilo que se fazer com a cidade. Então é muito triste. Quando você tem uma era de prosperidade, você encobre a irresponsabilidade. Mas quando você tem escassez, você tem que demonstrar que realmente você é gestor. Ainda nessa linha, vocês continuam os dois, olha. Cristina do Jardim Santana, ela fala assim, Bauru está um caos. Desemprego, isso é nacional hoje, né, Cristina? Desgoverno por parte do Executivo e apenas promessa. Saúde ruim, infraestrutura, lixo. Se continuar assim, até 2016 estaremos na lama. O que vocês acham disso, vereadores? Posso Está exagerado isso? Eu acho que é o sentimento que está refletindo na sociedade, professor. Você tem aquilo que a gente debate na Câmara, a Câmara é a caixa de ressonância da sociedade. A sociedade está sentindo agora na ponta da linha. Né? Você tinha um governo em 2009, começou a todo vapor pelas condições econômicas da cidade, do país e pela situação financeira da prefeitura, evolução de acréscimo de arrecadação, e hoje, em momentos de crise, a gente verifica a apatia do governo municipal sem dar respostas mínimas para a manutenção da cidade. É o povo dizendo, não são os políticos, não são aqueles que estão debatendo, sendo situação... O clima está esse mesmo, não adianta tapar o sol com a peneira, O clima é esse. O que você acha, Paulinho? Eu acho que há sim problema de competência na questão da gestão pública, né? Há uma escassez de recursos, o que acentua essa incompetência. Se espera muito mais, mas não há recursos. O que fazer então? Na verdade, nós estamos pagando a conta de erros passados e erros presentes. Lama vai piorar? Vai depender muito da questão da administração federal, da captação de recursos, do desenvolvimento e do progresso. Não há luz no fim do túnel a curto prazo. Nós vamos passar problema, temos passado e vai piorar muita coisa. O que fazer disso? Aí surgem os grandes líderes, né? Surgem as pessoas que trabalham com escassez de recursos e permite satisfazer, não de maneira plena, mas de maneira imediata. A prefeitura, Bauru, não, nos aspectos que você colocou, não destoa do Brasil. O Brasil está vivendo isso. E o Brasil, infelizmente, que já foi dito aqui agora há pouco, é um país grande, pródigo de recursos naturais, mas pobre na gestão, pobre na educação, e a política que se exerce é reflexo do povo que elege os políticos. Então, esse é o país, essa é a nossa dinâmica. Conhecendo a Europa, conhecendo os Estados Unidos, há uma diferença enorme, uma diferença na responsabilização do agente público, uma diferença no uso do recurso e uma transparência que, apesar da lei da transparência já existir, a Bátria, por exemplo, ela tem dificuldade em obter dados. Você vai ver a questão do Tribunal de Contas da União, você tem dificuldade em alguns dados. Então não há transparência. Infelizmente, é o preço da nossa imaturidade institucional. Bom, já deu mais de 40 minutos de programa. Dá uns minutinhos para cada um falar. Começa pelo Arildo lá, que é candidato a prefeito. Não. Com o seu apoio, professor, já me lanço como candidato. Você sabe que não é impossível votar no você, não. Eu acho que você é um grande vereador. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é continuarmos ali debatendo a cidade e nosso papel que a sociedade nos otorgou como vereador, né? Cumprindo esse papel constitucional e agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, os telespectadores da audiência dessa TV regional, que muito nos honra pelo debate que se faz principalmente do aspecto político, né? O senhor sempre nos convidando, nosso gabinete está à disposição de todos os bauruenses e espero que a gente consiga, ali na Câmara, os 17 vereadores, construir uma cidade melhor de se viver. O Paulinho, que virou colega da Marta Suplicy, né? Vou esperar ela chegar, né? Será que ela vai?
Parece que vai, mas vamos esperar, né? Política tudo... Mas eu vou falar a verdade para você. Você quer ver um partido que eu acho simpático? O PSB. Também acho. Sinceramente. Não, acho mesmo. Acho houve uma grande perda, Duda, com a morte do Eduardo Campos. Claro. E existe um vácuo que está sendo duramente tentado sendo preenchido. Então ela vem preencher isso, né? Eu não sei qual vai ser a alternativa, se vai ser PPS, PSB, ou vai surgir algum partido novo. Mas realmente, negócio de ficar para cargo majoritário, só com 2 partidos, PSDB e PT, haja saco para aguentar isso, viu? Define-se tudo isso daí. Está na hora de realmente surgir uma terceira e uma quarta força, fechar metade desses partidos que são só fisiológicos também, né? Que não presta serviço nenhum para o país, né? Mas eu acho um partido simpático. Também acho e espero que ele possa se comportar de acordo com a expectativa do brasileiro, né? É isso que nós estamos tentando construir partidariamente. Em relação a vir aqui, Duda, eu queria realçar que esse é um dos poucos espaços onde se discute política de maneira imparcial. E isso revigora a política. Só o pessoal do PT e do PSDB que não acha. Quando eu falo em PT, você não. Vocês têm cacique. Quando eu falo em PT, quando eu falo em PSDB, os retardados. Então, o PT é um grande partido, mas tem meia dúzia de retardados em Bauru que eu vou te contar, rapaz. São dogmáticos, não tem razão, né? Então tem que entender que realmente é uma tribuna livre e quem julga é o povo. Quem vem aqui fala o que quer. Eu não fico cerceando ninguém. É exatamente isso que eu ia dizer. O que quer, é ao vivo, a população participa. Então é um espaço inusitado até na prática política. Não é só em Bauru, não. No Brasil não tem um espaço assim. Eu digo, eu estou realçando isso. Porque nego vê interesse do empresário, é uma TV educativa e que está prestes até a levar chumbo, até pelos retardados, meia dúzia de retardados do PT que anda tentando cercear, viu? Lá em cima, a liberdade da TV prevê. Então, também, olha... Que acha que é com mão de ferro que se governa e que se faz democracia. Eu não estou mais em idade de fazer média com pessoas dogmáticas, entendeu? Para com isso. Temos, então, a agradecer. Esse espaço ele é ímpar, é singular na prática política, porque incorpora aquele que é fundamental na política e no Brasil é desmerecido, que é a população. Claro. Que tem a chance de participar, de perguntar e nós respondemos aquilo que fazemos. Continue participando, a política tem que ter a participação popular, senão ela é incompleta, ela é a visão vesga do político que nem sempre está voltado para a população. Mais uma vez, só temos a agradecer, assim como o Arildo ofereceu, o meu gabinete número 3 está à disposição para qualquer demanda, principalmente naquela área que é uma das mais carentes da cidade, que é a saúde. Você não imagina o que a gente que pede, porque o horário que tem a maior audiência, essa entrevista, é o das 11h30 da noite. Sim. Porque não tem concorrência, as grandes rendas. Então, o que a gente pede, por que você não grava às 11h30? Na minha idade estou dormindo às 11h30, entendeu, né? Por que você não... Nem pede isso. Para as pessoas brincadeira, para participar mais. Eu não posso fazer pergunta, porque à 12h30 as pessoas, né? Mas nós já temos esse... A maior audiência é às 11h30. Olha só que interessante. Impressionante. É que a gente que manda... a última coisa que eu assisto na TV Prevê, em televisão, é a entrevista e depois desligo a TV e vou dormir. Principalmente pessoas do mundo empresarial, né? Porque a hora do almoço é dona de casa, né? Isso. Não é isso, né? E pessoas políticas assistem na hora do almoço, até para participar. Bom, daí você quer 2 vereadores bons, que não tem nunca uma acusação contra nenhum dos dois? Está aqui, ó. 2 meninos que nunca pediram emprego para ninguém, faz a coisa direitinho, são éticos. Um é socialista e o outro é capitalista, empresário, né? Porque o PSDB é um partido neoliberal e etc. Isso que é importante. No mundo das ideias, tudo bem. Porque não pode ter gente mentirosa, falsa, não importa qual é a linha.
Paulinho é socialista. Continua ou já falou? Não é um socialismo de passado, é um socialismo não é marxista. que acredita que o Estado tem... Só eu conheço umas 10 definições de socialismo. Pois é isso aí. Qual que é a nossa? A nossa é o Estado protegendo o cidadão, não sendo um executor final de tudo. Ele protege os direitos fundamentais, protege o acesso àquilo que faz justiça social. Esse é o termo, justiça social. Você já saiu do início do século passado, né? Pretendemos estar no século XXI. Paulinho, sempre Obrigado. um prazer falar com você, viu? Obrigado. Obrigado, Arilton. professor. Briga mesmo, Arilton. Briga aí que o negócio é... Tem que... Acho que entrou em política, quem sai na chuva é para se molhar, né? E o Brasil precisa de pessoas realmente que tenham caráter, vergonha na cara, e não pessoas que se escondem atrás de palhaçada aí para fazer mais falcatrua. Chega de falcatrua. Eu agradeço a sua audiência. Palmeiras vai ser campeão domingo, sem sombra de dúvida nenhuma. Perdeu o campeonato. Perdeu nesse jogo passado. Tem certeza absoluta. O Santos não jogou nada. O juiz foi desonesto também, deixou de dar um pênalti. Aquele cara que bateu o pênalti do Palmeiras, acho que ele achou que ele era artista. Você viu a pinta do nego andar para bater o pênalti? Vai ser metido no inferno. No meu time não joga um cara daquele, sinceramente. Né? Mas perdeu o campeonato. Você acha que o Santos vai ganhar só de um do Palmeiras? De jeito nenhum. Lá no Assalpão da Vila, eu estava tão contente, mas tudo bem. Fico triste. Ano que vem tem mais. Tem mais, ano que vem nós voltamos. Vem o brasileiro. Tchau.